Pois é, trouxemos um super especialista para nos explicar como funciona a pós em geotecnia aqui na USP de São Carlos. O nosso convidado é o professor Dr. Jefferson Lins da Silva. Muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite, ainda mais com um pedido tão especial, né, professor? Isso mesmo. Foi bacana, né? Foi, muito obrigado, viu, Cláudia? Obrigado. Imagina, bem-vindo sempre. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele, gente. Ele é natural de Maceió, Alagoas. Se falar alguma coisa errada, por favor, me corrija, professor. Atualmente, ele é professor associado da USP. Desde 2011, está na EESC, a Escola de Engenharia da USP São Carlos, junto ao Departamento de Geotecnia. Na EESC, ele leciona para os cursos de graduação em Engenharia Civil e Engenharia Ambiental sobre temas relacionados à mecânica dos solos e geossintéticos. É professor permanente no programa de pós-graduação em Geotecnia e no programa de pós-graduação em Engenharia de Transportes, ambos na EESC. Responsável também pelo Laboratório de Geossintéticos da EESC. Coordenador do programa de pós-graduação em Geotecnia da ESC desde 2024. Correto? Isso, correto. Gostaria de acrescentar algo? Não, tá ótimo. Eu só tiraria o super no começo aí. Super especialista. Tá bom, ficou por minha conta, mas eu acredito nisso, professor. Muito obrigada, viu? Também conosco, o Clever Aparecido Valentim. Muito grata pela sua presença, Clever. Eu que agradeço o convite. Vamos conversar um pouquinho sobre você primeiro, para contar para todo mundo que ele é mestre em Química Analítica e trabalha como técnico no Laboratório de Geossintéticos na USP desde 2001. Está aqui registrado. A gente estava conversando sobre isso antes, né? A gente entrou, eu e o Júnior em 2002 e você em 2001, a gente está bem. Tá. Né? Ele possui 45 artigos científicos, atua no ensino, pesquisa e ensaios em materiais geossintéticos. Foi secretário do Comitê Especial de Estudos em Geossintéticos, o CEE 175 da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É membro do CTG ABINT, pode-se falar assim, né? Ou seja, do Comitê Técnico de Geossintéticos da Associação Brasileira das Indústrias de Não Tecidos e Tecidos Técnicos. É isso? É isso. Muito bem. E ainda realizou ensaios em materiais geossintéticos de várias obras brasileiras. Olha que interessante, gente. Como transposição do Rio São Francisco, alargamento da calha do Rio Tietê, em São Paulo, rodovia do Rodoanel, quando você passar por lá vai lembrar dele agora, o Grupo S Ambiental, o Grupo Solve, e obras de mineração Vale, também Jaguar Mining. Anglo American, entre outras muitas. Quanta participação, quanto trabalho, né, Clever? Bastante. Legal. Muito interessante também essa abrangência toda do seu trabalho para a gente ficar sabendo. Mas neste bate-papo, ainda teremos a visão de um aluno da pós em geotecnia. Claro, a gente precisa saber também o que ele está achando de tudo isso. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Agradeço, claro. É o Renan Barbosa Neves, que é o representante dos alunos do programa de pós-graduação em geotecnia. Falando sobre ele é engenheiro civil, mestre em engenharia civil pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Já me falou que ele é carioca, né? Sim. Com ênfase em geotecnia. Opa, perdi aqui o que eu estava falando, vou achar de novo, peraí. Só um minutinho, não sei porque que eu bati a mão aqui, mas tudo bem. Foi lá para o Clever, viu, Clever? Vou voltar a falar de você. Obrigada. Então, vamos agora voltando aqui. Engenharia Civil, mestre em Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, eu já tinha falado, com ênfase em geotecnia e atualmente doutorando em geotecnia na EESC, Escola de Engenharia da USP São Carlos. E ele diz que ele trabalhou como responsável técnico de uma empresa no Rio de Janeiro, né? Sim, claro. Claro que eu vou perguntar para você, então, já. Para você explicar um pouquinho para a gente sobre esse seu trabalho lá, Renan. Como que foi, por favor? De responsável técnico? É. Você acha que acredita que agregou valor para o seu doutorado, de repente? Sim, com certeza, né? A visão do mercado, a gente forma aqui na academia e a gente aplica o que a gente aprendeu no mercado, né? No mercado, no caso. Então, assim, com certeza, agregou demais, né? O mestrado e agora o doutorado, então, nem se compara. E o que você fazia especificamente lá? Conta pra gente. Então, a gente fica responsável pelas obras que acontecem, né? Os responsáveis técnicos ficam responsáveis pelas obras que acontecem. A empresa era de engenharia civil em geral. A gente trabalhava com geotecnia também e estrutura, né? Que são as duas grandes áreas
da engenharia civil. Entendi. E aí as obras, os projetos passam pela gente, então a gente tem que aprovar, responsabilidade, rever, né? Sim. Mas é bacana. É, muito bacana, é gratificante. Agora tá só com doutorado. Isso. Só, olha. Só foi assim. Esquece o só. Professor Jefferson, Ok. o que motivou a sua escolha por geotecnia como área de atuação dentro da engenharia civil? Tá. Deixa eu te agradecer primeiro, né? Que já é a segunda vez que eu estou aqui. Então, Verdade. A primeira vez você foi muito gentil e eu retornei, né? Foi no Sabidão, gente. Mas só uma vez por ano, ok? Quem quiser vê-lo anteriormente, Pode quando ele assistir. esteve com a gente, acesse o Sabidão também no YouTube, que vocês vão ver como que ele falando para quem não entrou na universidade ainda, que é o intuito do Sabidão. Então, eu agradeço você, o Júnior, tá, pelo convite novamente. Imagina. É um prazer estar com o Clever, que eu conheço, acho que 20 anos, né? 20 anos que eu conheço o Clever. O Renan, ele também faz doutorado comigo lá, então eu conheço ele há 2 anos, Isso. tá? Então é isso. Então você falou da geotecnia, o que me levou foi parecido com o Renan, assim, a gente faz alguns trabalhos antes na universidade, eu sou da Federal de Alagoas, então eu já fazia algumas coisas sobre geotecnia, mas na iniciação científica, né? E aí depois a gente termina a graduação e tem algumas oportunidades, tanto de trabalho quanto de pós-graduação, e aí eu resolvi vir para cá, fazer mestrado em geotecnia, nesse programa que hoje eu estou na coordenação, né? Olha que coisa... Uma mudança assim, né? De É. Maceió para cá, como é que foi isso? Foi bem complicado, né? Porque a gente, não sei, você já deve ter entrevistado alguns nordestinos, o sotaque não muda, algumas coisas Mas não mudam, né? o sotaque é super legal. Eu acho que tem que ter, na verdade, o sotaque, né? Até hoje eu como cuscuz ainda em casa, Ótimo. então tá tudo... Ótimo também. Então tem algumas coisas que não mudam. Então acho que é mais a saudade. Eu acho que todo mundo que está aqui, que vem de fora, a gente está recebendo alguns alunos desse ano do exterior, quer dizer, a gente sempre recebe, né? Sim. Mas esse ano acho que são de 2 ou 3 países, então é bem interessante a forma que a gente também lida com essas pessoas, porque são de culturas muito diferentes, né? Tem Paquistão esse ano, tem... A gente tem o indiano, tem da Bolívia, que também é um pouco geotecnia, né? Sim. É que a geotecnia é tudo que lida com a relação entre o solo, rocha e as intervenções humanas, que podem ser civis ou ambientais. Então, desde coisas civis, muro, estradas, até coisas ambientais eu falo mineração, essas outras, aterro sanitário, essas outras coisas voltadas mais para o meio ambiente, né? É muita responsabilidade, muita né? coisa, Fala sério, porque uma coisa vai chamando a Chamando outra, né? outra, né? E quais são os principais desafios para quem ingressa na pós-graduação em geotecnia? Olha, eu acho que depende muito de onde ele vai entrar. Se for no mestrado, no caso do Renan, ele já tinha uma experiência prévia, né? Ele já fez mestrado na UENF, né? Isso. Então ele já tinha uma experiência prévia de pós-graduação. E quando o aluno ele é realmente que está iniciando, né, que ele entrou aqui no doutorado. Mas quando o aluno entra de mestrado, assim, então ele tem essa relação muito de saudade, né, essa questão de deixar um pouco de lado a terra onde ele morou inicialmente. Tem a questão da dedicação a depender do tema do trabalho dele, né, se é mais experimental ou se é numérico. Se é experimental, a gente tem os técnicos, no caso do Clever, que ajuda bastante na área de geossintética, mas a gente tem lá outros tantos técnicos que ajudam muito os alunos. Se for numérico, é um trabalho mais ele com o computador, né? Então é uma coisa mais sozinho ali. Então depende do que ele vai fazer, tem as dificuldades. E também passar nas disciplinas, né? Que geralmente o primeiro ano é um ano de disciplinas, então ele precisa ter umas notas boas para manter também a bolsa e tudo mais. Tem que ter uma regularidade nos estudos. Isso. Senão não funciona. Não funciona. É isso que você diz, Renan? Sim, com certeza. O primeiro ano é exclusivamente isso, né? Só as disciplinas para depois a gente ficar livre para se dedicar 100% à pesquisa. A pesquisa, né? Entendi. Então, mas São Carlos está abraçando vocês, não está? Com certeza. Então tá bom. Fico feliz. Porque eu também me sinto abraçada, que eu sou paulistana e adoro. A terceira vez que eu moro em São Carlos. Então, voltei várias vezes, então vocês vão se arrependeu 2 vezes, voltou 2 vezes. Então, pois é. E como que a área de geossintéticos tem evoluído ao longo dos anos dentro da geotecnia? Sim. Nós 3 trabalhamos com geossintético, né? Sim. Então, o Clever está há 20 anos, o Renan também está trabalhando agora com geossintéticos. A geotecnia, ela é uma área que, assim, a gente tem algumas áreas que já vem de muito tempo, né? Mecânica dos solos, mecânica das rochas, a questão das fundações e tal. E os geossintéticos são materiais poliméricos que eles iniciaram na década de
60 aqui no Brasil, 60, 70, né? E quando houve esse surgimento desses materiais para a geotecnia, foi meio que um respiro para a área, eu acho, porque você traz vários tipos de materiais poliméricos para usar em qualquer uma dessas outras áreas que já existiam na geotecnia. E ajuda. Então, e ajuda bastante, né? A gente tem aqui na mesa aqui alguns que o Cleber pode falar depois com mais. Se quiser já falar já, também pode, viu, Cleber? Aqui a gente não tem regra, não. Tem regra, né? Então, eu acho que realmente o material geossintético, ele fez isso, ele trouxe como são vários materiais com várias funções, a gente consegue com eles estudar todas as outras temas da geotecnia utilizando o geossintético, porque ele vai melhorar algumas funções de algumas obras. Entendeu? Eu fico imaginando em Costa, por exemplo. Eu sou leiga, né? Nisso eu fico imaginando que isso aproveito até para complementar o comentário do Jefferson, que aí vem de encontro com a minha formação, né? Então a gente está falando de geotecnia, de repente tem um químico aqui na sala, né? Inclusive o meu R é de São Carlense, totalmente diferente de vocês. Vocês vão notar o sotaque. E aí eu acabei caindo assim, talvez, não sei se a palavra é essa, mas encaixando dentro da geotecnia, por estar dentro do geossintético, e o geossintético ter essa necessidade de um entendimento talvez mais do material voltado para a química, então eu pude contribuir bastante. E aí, assim, até justifica o número de publicação e o quanto eu consigo me envolver dentro da área, né? Mas demonstra pra gente alguns, então, que tem por aí, já na mesa, de repente. Eu, por exemplo, aqui... Deixa eu tirar isso aqui, ó. Aqui a caneca. Por exemplo, talvez os geossintéticos mais consumidos no Brasil poderia ser, por exemplo, a geomembranas, que a gente usa em aterro sanitário, a questão da mineração, né, que está muito em evidência, ruptura de reservatórios, né? Então, a geomembrana talvez fosse o principal deles, né? Que ela é utilizada para impermeabilizar uma... O Júnior está te mostrando, olha lá. Isso, ela é utilizada, então dá para notar que ela é um material que ela não é poroso, né? Ele é relativamente impermeável, né? E aí você acaba entrando na questão de proteção ambiental e assim, além da questão da aplicação, tem a questão do produto, né? Você precisa testar esse produto e você precisa saber se ele está com a qualidade adequada para ser aplicado, ou se ele vai ter resistência ao longo do tempo. Então são informações que aí é que eu acabo entrando participando nessa geotecnia, vamos dizer assim, estudando os materiais, né? Meu conhecimento acaba contribuindo para a engenharia e geotecnia, né? Se ele vai ser resistente, por exemplo, àquilo que vai ser usado. Isso, exatamente. A degradação de onde ele vai ser utilizado. No aterro sanitário, se ele é compatível, por exemplo. Né? Aí da mineração tem os rejeitos de mineração, que podem alguns ser agressivos ou não a esse material. E geralmente eles protegem o meio ambiente. Geralmente eles protegem o meio ambiente, mas assim, em alguns tipos de obra. Por exemplo, o aterro, ele pode ser colocado embaixo, né? Como base, né, do aterro, para evitar que o chorume, os líquidos, eles entrem dentro do lençol freático. E também pode ser adotado ao longo do aterro, no caso de tem geogrelhas, assim, para reforçar o aterro. São aterros de muito altos, de, sei lá, 50 metros, 100 metros. E também tem alguns tipos de geomembrana que são usados na cobertura desse material, porque não pode ter também tanta chuva também em cima. Porque lá já tem um material, né, no aterro. Se chove, aí você vai ter um excesso de água, isso vai piorar a situação lá da questão da degradação. Então, esses materiais, o Cleber pesquisa eles muito na questão de verificar como é que eles se degradam ao longo do tempo para alguns tipos de líquidos que podem ser contaminantes e também até de materiais mais sólidos, no caso do solo contaminado também. Tá, então é bem interessante essa são coisas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Em qualquer cidade, em qualquer país, e a gente não tem noção, né? Porque os leigos não sabem, mas todo o trabalho que vocês desenvolvem são tão importantes que a gente nem imagina, porque vocês contando agora pra gente quanto vocês fazem de trabalho para não, por exemplo, degradar o meio ambiente, já é uma coisa assim... Fantástico, né? Nossa. E é por isso que no caso dele, que é químico, tem a ver, é uma área que não é assim, engenharia civil, mas como ele trabalha na parte de química com o material, que é polímero, tem tudo a ver, porque a gente precisa saber se o material ele vai estar estável ao longo do tempo para ser usado na parte da engenharia civil ou engenharia ambiental. Então a gente tem pessoas de diversas áreas que podem trabalhar com geotecnia, não somente, por exemplo, tem que ser um engenheiro civil ou um engenheiro ambiental. É claro, necessariamente a maioria são realmente engenheiros civis
efeitos ambientais. Mas isso não quer dizer que um químico ou outra pessoa de outra área possa fazer um mestrado, um doutorado nessa área também. E também entender tanto quanto, né, o Isso. engenheiro. E principalmente, por exemplo, no caso do Clever, né, ele no laboratório complementa bastante da parte de química, porque eu, na verdade, sou um leigo em química. Então, eu aprendi algumas coisas ao longo do tempo, né, porque na civil tem algumas disciplinas de química, mas não é diferente de um curso de química, né? Sim, sim. Então, a gente... Mas é uma troca necessária, né? Precisa sim, disso. sim, Para com poder certeza. entrar em acordos todas as fases, né? Senão acaba não dando certo. Isso. Não é? Uhum. Passar para o Clever, então. Vou fazer uma perguntinha para ele aqui. Vai fazer de geotecnia, hein? Vou falar como você começou a trabalhar com os geossintéticos. E também a sua motivação, né? Para seguir nessa área, porque eu acho que é uma área envolvente, né? E acaba instigando, né, a gente. Tem até uma historinha, assim, que... Na verdade, eu entrei na USP em 2001, que nem você comentou inicialmente, né? E eu estava no 2º ano da graduação. Eu fazia graduação em Araraquara, na Unesp, e aí eu entrei aqui no concurso, e assim, essa entrada foi até interessante, porque surgiram as vagas, eu fui prestando concurso e tal, e a última fase do concurso foi uma entrevista. Inclusive foi com o professor Benedito, que foi fundador do Laboratório de Geossintéticos, né? A gente tivemos 3 professores, o professor Benedito, que já faleceu, né? E aí depois o professor Orens fez uma coordenação intermediária de transição e depois entrou o Jefferson, né? Então, assim, parece que eu tô lá faz 60 anos, né? e aí eu passei... Pegou todas as fases. Peguei todas as fases. E não parece, né, que faz tanto tempo, mas faz, né? 24 anos para 25 anos. E aí, na última etapa do concurso, eu cheguei no departamento, era uma entrevista, né? Aí eu cheguei na geotecnia, vi as rochas, pedrinhas de amostra que eles deixam lá, nem sei os termos adequados, né? E eu olhei lá e tive uma disciplina de mineralogia e geologia na graduação. Eu falei, eu vou arrebentar nessa entrevista, né? Aí cheguei lá para ser entrevistado, ele falou, o que te motivou, tal? Eu falei, não, eu tive uma disciplina de mineralogia, geologia, eu sei tudo sobre geotecnia e tal, né? Foi apavorando, ele ficou só ouvindo, ele falou, não tem nada a ver com mineralogia, você vai trabalhar com geossintética. Aí ele começou... E no fim eu acabei passando e conhecendo ele, que foi uma pessoa assim sensacional, ele, o professor Lourenço, o Jefferson, pessoas assim de referência para mim, né, até hoje. E aí eu acabei entrando e vi o tanto que ele gostava daquilo que ele fazia, e eu acabei gostando assim, talvez mais do que ele, né? Olha isso. E eu assim tinha achando que ia fazer uma coisa e foi fazer outra e ainda adorou. E assim, eu até falo pro Jefferson e para as pessoas, quem me conhece sabe, né? Que eu fico dentro do laboratório se deixar 24 horas por dia. Eu acabei meio que viciando nisso num bom sentido, assim, né? Então eu adoro o que eu faço e cada vez eu pesquiso mais e mais. E a gente quer saber quais são os principais assim, materiais geossintéticos que você utiliza no laboratório e quais as funções. Você pode explicar para a gente? Sim, acho que o carro-chefe, como eu falei inicialmente, seria a geomembrana, né? Que ela tem esse apelo ambiental e a questão da proteção, né? Mas ela não trabalha sozinha. Sempre quando você fala de uma geomembrana, por exemplo, no aterro sanitário, você está falando de um reforço estrutural, você está falando de uma drenagem. Então, eu acho que o aterro, inclusive, é o tipo de obra que utiliza quase todos os geossintéticos, né? Ou a maior parte deles. E a gente tem, não sei, cerca de, talvez mais de 30 tipos de geossintéticos, né? Acredito que sim. E aí, eu acho que a geomembrana e talvez os geotextos não tecidos são os mais consumidos e é o que a gente testa mais em laboratório, né? E também tem a questão da utilização das normas e os órgãos que controlam esse tipo de pavimento, né, que regulam, de obra, aliás. Então, no caso das geomembranas e as obras ambientais, tem um controle talvez um pouquinho mais... não que as outras não tenham rigor, mas esse daqui o pessoal fica mais em cima. Então, a gente acaba testando mais as geomembranas e os geotextos não tecidos, né? Principalmente as geomembranas de polietileno. Tem outros tipos de geomembrana, por exemplo, essa amarelinha aqui, que eu não sei se dá para ver na câmera. É uma interessante, ele consegue, né? Aqui. Olha lá, achou. Essa amarelinha aqui é uma que eu venho trabalhando com ela desde 2004, se não me engano, que são de ampliação das obras do metrô de São Paulo. Olha. Cada vez que o tatuzão vai e faz um buraco, eles precisam projetar o concreto e impermeabilizar com geomembrana. Nossa, é muito interessante. Interessantíssimo. E tem até uma questão da coloração dela, que eu não sabia o porquê da cor, né? Ela é preta, mas ela tem uma partezinha amarela. E é para o destaque, se na instalação tiver algum tipo de dano, alguém danificado de alguma forma mecanicamente, você consegue enxergar por causa dessa pequena camada amarela que ela tem, né?
pensaram em tudo. Em tudo. E é necessário pensar mesmo, né? Porque vai que dá algum problema ali na hora, se não tiver aquilo ali, né? Para detectar, já era. Sim, sim. E aí também tem um desafio que é a questão das normas, né? Eu faço parte do comitê de normas e é uma infinidade de normas, né? Eu acho que aqui no laboratório de geossintético a gente trabalha com cerca de 130 normas diferentes. Nossa. Sendo que deve existir aproximadamente umas 250. Mas eu acredito que sejam necessárias, né? Porque senão certeza. Algo pode dar errado, né? Com certeza. E aí, assim, hoje a gente trabalha com a maioria, assim, dentro dessas 130, eu não vou falar que eu sei todos de cabeça, né? Mas tem a STM, tem a BNT, tem as normas ISO, tem norma... E dessas membranas mesmo de PVC, o órgão é europeu. Então são normas europeias, né? Caramba. Até a gente brinca que tem um dos testes que é impacto em baixas temperaturas. A gente fala, é um perigo estar baixa temperatura lá em São Paulo, né? Mas tem o teste que é a menos 30 graus, se eu não me engano. Caramba. Então, assim, assim, isso que motiva, né? Você tá ali é sempre uma coisa nova, né? Nunca tem coisa repetitiva para fazer, né? Eu ia falar justamente isso, porque não parece que vai nunca ficar tedioso, né, seu trabalho. Porque Pois cada é. hora, né, uma coisa diferente. para ser vista, ou aparece uma norma diferente, você tem que adequar tudo que você já conhece. Exato. E eu acho que isso também entra na motivação, né? Sim. Da gente todo dia. Eu tinha até em mente, quando eu entrei, eu falei, bom, eu preciso ficar aqui uns 3, 4 anos me formar na graduação e sair, eu imagino, para minha área, né? E tô até hoje Só há que 25 e não pretendo sair, não. Tá vendo como foi interessante? A pessoa quer falar da rochinha, nada Nada a ver com tem a ver, mas não assim diretamente. Não diretamente, né? Então vamos falar com o Renan agora um pouquinho. Sim. O que motivou você a escolher a geotecnia como uma área de pesquisa no doutorado, hein? Olha, foi na graduação ainda, né? Na minha graduação eu tive uma excelente professora, a professora Giana, inclusive. E foi aula de Mec Solos 1, né? Mecânica de Solos 1. E aí ela deu a primeira aula, assim, índices físicos, né? E aí eu me encantei, assim, na aula. Aí eu falei, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver se até o final do período acontece alguma IC, alguma coisa. E aí apareceu uma IC que envolvia Isso projeto. é iniciação científica, Isso, a gente já sabe que é muita sigla, Sim, né? Então a gente tem que ir desmistificando as siglas aí. Apareceu uma IC que envolvia a Petrobras lá no Rio de Janeiro. A gente tem um problema muito grande no Rio de Janeiro, que é o solo mole. A gente chama de solo mole, né? Sim. É um solo argiloso que ele é muito deformável. E aí a gente utiliza muito geossintético para reforçar esse tipo de solo. E a Petrobras ia receber um equipamento da China, por porto, e eles precisavam construir estradas em tempo recorde e precisavam reforçar essa estrada, né? Porque a gente tem muito solo lá mole. E aí a gente usou muito geogrelha, né? Para estruturar, para reforçar o aterro para o E equipamento. o Kleber já vai mostrar Já o vou que é colocar para o geogrelha. cameraman Foi buscar a aqui primeira a geogrelha. vez, Olha lá. isso. Foi a primeira vez que eu tive contato com o geossintético. Olha lá que Né? interessante. E é uma coisa também interessante que hoje existe um projeto, né, que é Educando Educadores, que nem toda universidade, nem todo curso de engenharia civil fala sobre geossintético, né? Aí existe um projeto, né, que as pessoas que estão envolvidas, né, nas associações, chamado Educando Educadores, ou seja, pegam os professores e ensinam, né, sobre quais são as funções de geossintéticos, mostram, né, que existe esse tipo de reforço para o solo e tudo mais. Nossa, e aí, é muito importante, né? Eu acho que ficou faltando, aí teve uma lacuna, né? O último foi aonde, Jefferson? Foi em Amazonas, não foi no Amazonas? Isso. E aí foi o meu primeiro contato. E aí, a partir dali, a minha professora incentivou, falou, faz uma pós-graduação, né? Faz um mestrado, vamos seguir essa parte. E aí eu fui para uma área também de geossintético, que foi trabalhar com uma fundação rasa, que a gente chama de sapata, né? A famosa sapata numa construção reforçada com uma geogrelha. Então, na verdade, eu pego um solo que não tem tanta capacidade assim para suportar uma carga, eu reforço aquele solo e faço a construção de uma sapata em cima. Então, eu economizo, ao invés de eu ter custos maiores com uma fundação profunda, eu consigo trabalhar com uma fundação rasa tendo um custo menor. Né? Olha. E aí foi meu segundo contato com o geossintético, até que eu cheguei aqui no doutorado
Também de geossintéticos, mas agora a minha pesquisa fala de pavimento, né? Já ia te perguntar, você já tá adiantando. Então, conta aí. Sim. Você pode contar, né, o foco principal? Sim. É reforço de base de pavimento, a gente utiliza esse geossintético aqui, que é a geocélula. A geocélula é como se fosse uma colmeia, né? A gente consegue abrir como se fosse uma sanfona, né? Ela vem fechadinha. Você abre. Ela expande. Isso. Esse aqui é o modelinho, né? Tá em miniatura. Tá em Ela é miniatura, maior. ela é bem grande. Entendi. Tem várias alturas, né? Várias aberturas. Entendi. E o material que eu vou estar utilizando para preenchimento desse geossintético é um material reciclável. Então, também, né, Que bacana. para a gente Mais tentar uma. tirar algo do que a gente ia descartar, muitas vezes até nem tem local para descartar, né, fica difícil. E aí a gente consegue utilizar numa construção de uma estrada. Né? Esse é o foco principal da pesquisa. Agora, cá entre nós, assim, Sim. o professor não está ouvindo. Quais os desafios que você encontrou até agora no seu doutorado, especialmente em relação aos geossintéticos? Conta pra gente. O professor Jefferson não está ouvindo. Eu vou te falar, ser bem sincero, eu não consegui encontrar referente ao geossintético ainda, né? Desafios, né? Assim, porque é muito bem definido, né? A gente hoje tem uma definição muito grande já de aplicação de cada geossintético para algumas coisas. Eu te falo que o maior desafio da gente hoje são terceiros, né, professor? Assim, né? Porque a pesquisa aqui dentro, quando depende só da gente ali do laboratório, do CLEV, o técnico, o professor para orientar, a pesquisa flui. Mas aí quando a gente precisa de material para ensaiar, por exemplo, o material reciclável que eu vou utilizar dentro da geocélula, é difícil, porque eu preciso de autorização, aí alguém precisa doar esse material, e aí tem que passar por várias esferas de empresas e tudo mais, até chegar. Entendi. E aí não depende da gente, né? Eu acho que o maior desafio é esse. Quando você vai fazer um ensaio, né? No caso, na verdade, a minha pesquisa é física. O principal desafio é depender de terceiros. Entendi. Mas da universidade aqui eu não tenho nada para reclamar. A gente tem tudo, graças a Deus. Onde eu vi sossegado, hein, professor? Fico até feliz, né, com a resposta dele, né? Mas eu concordo, tá? Aí pode cobrar, né? Quando chega o material e a cobrança começa. Posso aproveitar e fazer um pequeno comentário? Que ele falou a palavra reciclado, só aproveitando, né? Além da questão da reciclagem como que chama, o RAP, né? Isso. Que os geossintéticos também no Brasil se destaca pela questão de reciclar os geotêxteis não tecido, que seria esse material aqui. E no Brasil hoje eles são 100% provenientes das garrafas PET. A gente trouxe até uma amostrinha aqui, né? Esse daqui é da garrafa PET, que se transforma em um geotêxtil não tecido. Puxa vida. A partir da garrafa PET. Então, assim, eu acho que é uma contribuição interessante. Brasileira, né? Coisa brasileira. E funciona muito bem. Funciona a gente muito bem. trabalha bem, né? Vamos falar sério. It's the best. Professor, Diga. qual que é a importância de um bom preparo teórico e prático para os alunos da pós-graduação da ESC? Então, você fala na questão da pós, né? Sim. A pós-graduação, ela realmente precisa de ter algumas bases bem sólidas, principalmente a questão das disciplinas básicas, né? Então, como a gente recebe alunos de todos os lugares, né? Posso dizer do mundo hoje, né? Sim. E alguns, por exemplo, tem a questão da língua, né? Tem alunos que falam espanhol, e aí tem que aprender um pouco de português, aí tem aluno que fala inglês, então tem essa questão da língua e também tem a questão de meio que verificar como eles fizeram esses estudos nos seus locais de origem. Então a gente tem algumas disciplinas obrigatórias que meio que dá a base para eles, vai nivelando, né? Então a gente tem alguns alunos da própria ESC que já ficam aqui, então esses acabam assim sendo mais assim facilitam isso. Sim. Porque eles já estudaram com os professores que dão aula aqui, já né? Não dizendo que os outros fizeram um estudo de menos qualidade, mas a questão da base mesmo, né? Então, sim, a gente... Até exemplo, entender, né? Do que eles trouxeram de lá, sim, né? Porque, por exemplo, a gente tem duas disciplinas de geossintéticos aqui na escola. Tá. E tem lugares que não tem disciplina de geossintéticos. Então, o aluno daqui, ele já tem essa vantagem de já conhecer o geossintético, tem um laboratório, né? Então, peraí, eu vou fazer um parênteses. Okay. Lá não tem a disciplina e mesmo assim, em outro lugar, sim, seja lá qual for, e mesmo assim eles escolhem geossintéticos? Sim, graças a Deus. Interessante.
Não, bem legal Senão eu teria isso. aluno, sim. Né? Então, mas eu acho que é a questão o geossintético tem essa questão voltada muito para a sustentabilidade também. Eu acho então, que acho que tudo que envolve sustentabilidade, a questão da mudança climática, chama mais atenção. chama a atenção também dos alunos, porque ele quer fazer... E é também o seguinte, eu falo para os alunos que trabalham com geossintéticos, a vantagem que eu acho é que você precisa saber o básico também, muito bem, porque você vai aplicar algo em uma coisa que está consolidado. Sim. Então, ao você aplicar em qualquer área, por exemplo, o Renan vai aplicar em pavimentos. Então, ele precisa saber pavimentos para poder aplicar algo em pavimentos. Claro. E um aluno que vai aprender colocar algo em aterro, ele precisa saber minimamente como é que funciona o aterro para aplicar algo no aterro. Então, precisa de alguns conhecimentos básicos para trabalhar com geossintéticos, né? Sim. No caso da química, por isso que o Kleber foi tão necessário lá. Lógico. Porque a questão da degradação dos materiais é uma questão que a gente talvez não faz com tanta frequência na geotecnia, porque os equipamentos, a maioria deles são da área de química, né? Então tem alguns equipamentos lá que a gente utiliza equipamentos, por exemplo, até para a questão de alimentos, remédios, né? Então, por exemplo, equipamentos que testam remédios, que testam a qualidade de alimentos, a gente também utiliza lá no geossintético, para saber a qualidade dos materiais geossintéticos em relação à degradação ao longo do tempo para vários tipos de soluções. Então, nessa base que ele precisa ter, se ele não tiver ainda, ele precisa ter. Então, a gente tem... Vai ter que correr um pouquinho atrás. Além das disciplinas lá do programa, aí ele pode fazer disciplinas também em outros lugares, né? No transportes, na química, para dar essa base a depender do tipo de trabalho que ele vai fazer. Que ele vai desenvolver. Entendi. E aí, qual que é o papel da interdisciplinaridade, né? Na pesquisa e na inovação em geotecnia e geossintéticos? Então, eu acho que não tem como não ser interdisciplinar. Não tem como. Porque verdade, uma coisa anda isso, e muitas vezes as disciplinas meio que se complementam, né? Sim. Então, ao mesmo tem temas lá que a gente trabalha sobre diversos aspectos, e esses aspectos vai direcionar os alunos a ter uma base diferente, mas sobre o mesmo, né? Então, a gente às vezes pega um trabalho que a gente faz num aterro ou tem aterro, tem na parte de pavimentos, e a gente pega aquilo e divide para vários alunos com várias perspectivas. Isso é muito importante porque você acaba conhecendo o tema de diversas formas. Sim. Tá? Muito legal isso. Eu tô me envolvendo aqui na pós-graduação sem conhecer nada, dá para entender, né? Mas como que a pós-graduação da USP, então, contribui para a formação de profissionais altamente qualificados na área? Porque, pelo jeito, vai acontecer isso. Eles vão ser realmente muito bem qualificados. Sim. Né? Olha, a geotecnia aqui, ela vai completar em 2027 50 anos. O programa de pós-graduação, né? Então, é uma longa história, né? E a gente tem professores em várias regiões do Brasil, não posso dizer todos porque eu não fiz esse levantamento, mas eu posso dizer que a maioria dos estados tem algum professor formado aqui que está numa federal, que está numa universidade estadual desses estados, né? Por exemplo, aqui mesmo, na UFSCar a gente tem, que eu conheço, uns 4 professores que fizeram mestrado e doutorado aqui. Então, a geotecnia da UFSCar também é um pouco geotecnia da USP, entende? Sim, entendi. A gente tem... Acabam todos interligados, né? Todos interligados, né? A gente também tem ex-alunos que também são professores hoje, no meu caso, né? Que eu fiz na casa, mas a gente tem, dos últimos 3 concursos, 3 são alunos também que foram da casa. A Jaqueline, que é aluna da professora Valéria, o Fernando, que a gente comentou, dos que está no CETEP, que também é da casa, né? O Marcel agora que entrou, que estava na Vale. Então, a gente tem alguns alunos que ingressam no programa como professores. Além de ter alguns alunos em áreas estratégicas no Brasil. Por exemplo, tem alunos que trabalham na Vale, tem alunos que trabalham em alguns ministérios do meio ambiente, da questão da infraestrutura de estradas. Então, a gente tem alguns alunos que a gente pode dizer que levam o nosso nome, né? E também tem alunos que trabalham até no exterior, assim, em algumas universidades do exterior, levando também o nome da USP, né? Então, aqui a gente pode dizer que dos programas de pós-graduação em geotecnia, eu acho que daqui é um dos primeiros, assim, eu não conheço outro programa que tem 50 anos, por exemplo. Puxa acho que tem um programa de 35, muito tempo, Então, a gente tem essa vanguarda aqui na geotecnia, e também o fato de que aqui a gente tem um departamento de geotecnia. Geralmente, em outras universidades, eles são tudo civil. Então, todo mundo se aglomera. Civil estruturas, geotecnia, hidráulica, e aqui na escola de engenharia separou para ter um departamento exclusivamente para geotecnia. Então, isso fortalece bastante a nossa área. Tudo que a gente está conversando aqui. Sim. Além de fortalecer a área, né? Sim. Além de fortalecer a nossa área.
E os egressos geralmente mantêm contato. Porque Sim, aí você vai descobrindo, estão no exterior, estão... Sim. E eu acho assim, a questão da pós-graduação e até da graduação também, a questão nossa aqui principal mesmo é a formação de recursos humanos. Então, o principal é se eu estou formando o aluno. E o tema é importantíssimo, mas ele vem como um complemento, no meu modo de ver, entende? Então, se o aluno se formou e ele obteve um local apropriado que ele almejou, né? Por exemplo, eu tenho 2 ex-alunos que são professores do departamento de geotecnia. Então, assim, legal isso, né? É legal, como se eu tivesse passado 2 vezes, entendeu? Então... Porque você vê, não deu certo isso daqui que a gente fez. Tem alunos que estão no Ministério do Meio Ambiente, a gente tem alguns... Cada professor lá, né, deve ter algum aluno, por exemplo, a professora Valéria tem a Jaqueline, que agora é professora também do departamento. Então, assim, a gente tem essa questão de fazer as pesquisas, mas essa questão do resultado final, que é o ser humano, como é que ele se desenvolveu, até ele atingir o que realmente ele gostaria, né, de exercer, porque a gente ensina, mas para que alguém vá lá e sirva a sociedade, né? Então, esse servir a sociedade faz parte dos alunos e de como eles estão sendo formados. Isso e acho eles que é o mais voltam para a gratificante. própria universidade para oferecer isso para o próximo. Para o próximo. Olha isso que é bacana. Fantástico. Bonito, né? Muito bom. Ou seja, a formação você está bem, hein, Renan? Sim. Está bem. Ele está Muito bem. E a exigência vai ser grande em cima dele, né? Porque ele tem alguns exemplos, né? Então, mas isso aí também faz parte, né? Faz parte. Vamos lá com o Clever, então. E você já falou alguns, mas os maiores desafios práticos que você encontra em trabalhar com geossintéticos em experimentos de laboratório, quais seriam? Acho que talvez a questão dos equipamentos, assim, a gente tem muito equipamento que é importado, né? E a dificuldade de você manter esses equipamentos funcionando não é tão fácil assim, né? E quando você fala de equipamento importado, a gente está falando, por exemplo, de $1 a 5,80, quase 6, €1, então nem se fala acima disso, né? Então acho que é meio que um desafio à parte adquirir esses equipamentos, né? Que a gente consegue através dos projetos, né? Sim. E também depois manter esse equipamento, eu não sei se é acho que é mais difícil manter, então, talvez, do que adquirir, né? Eu diria, Então, assim, o trabalho nosso, ele é bem... mas assim, não reclamando, né? A gente tá lá para manter, Sim. né? E aí vem até o antes da historinha que eu contei lá, o antes de eu entrar, eu também sou técnico em eletrônica. Então isso daí... quer dizer que você já é convidado, assim, entre aspas, também a dar uma mexidinha no equipamento para ver o que está acontecendo. A gente acaba atuando na questão da manutenção dos equipamentos, né? E aí acaba contribuindo bastante, né? Isso é bem bacana. Então acho que um desafio do equipamento, acho que seria... talvez o principal, assim, né? A gente sempre está fazendo conta para comprar as coisas e fazer projeto, mas inclusive, alguns equipamentos foram elaborados lá no laboratório. Quando eu falo elaborados, o projeto é nosso. E aqui na cidade a gente tem vários parceiros, né, que mecânicos, né, a parte de automação, que fazem esses equipamentos para a gente, né? Então vocês criaram muitos deles. Eu ia até comentar, quando o Jeff estava falando dessa questão, falando do laboratório de geossintéticos, ele tem uma contribuição no país. É difícil a gente falar da gente, né, mas... Tem que falar, bem, como não? É bem, assim, interessante, porque quando eu comecei, né, em 2001, logo em 2003, por exemplo, ficou marcante que a gente desenvolveu um equipamento para uma empresa. E já tinha essa questão da dificuldade de importar e tal. Então a gente desenvolveu o equipamento por 1/10 do valor, né? Nem e precisou pensar em importação. E a partir desse equipamento, a gente começou a criar parceiros, né? As empresas aqui da cidade, eu acho que deve ter criado talvez umas 3, 4 empresas aqui, fabricantes hoje, né? Sim. E a contribuição para as empresas de estar projetando esses equipamentos, testando dentro do nosso laboratório para eles poderem poder comercializar depois isso, né? Então, o laboratório de geossintéticos, acho que ele transcende essa questão não só, né, de dar aula e formar o aluno, é muito mais coisa que a gente faz, né? Essa questão da divulgação mesmo da área, eu estava pensando, né? A gente divulga o laboratório sempre, todos os dias. Sim. Então, o laboratório, ele sempre deu cursos para as pessoas, para aprender a fazer ensaios, para ajudar a desenvolver os equipamentos.
E esses cursos, antigamente, eles eram informais, vamos dizer assim. Ou a gente não divulgava, a gente estava até falando de divulgação antes de começar aqui, né? A gente é meio tímido, né, Jefferson? A gente não... É porque eu acho que acaba que você fica fazendo tanta coisa que a questão da comunicação é um... Acaba não dando a tempo. gente não faz... Não Ainda bem que a gente vai lá cutucar vocês. Sim. Tanto é que tem a questão que você falou que nem estava na pauta do curso, né? Que a gente está tendo a semana que vem. Então, a gente sempre teve os cursos, sempre teve formação, as pessoas vêm do Brasil todo para... É que assim, esses materiais, desculpa te cortar, mas esses materiais, assim, eles fazem parte de várias empresas que fabricam esses materiais. Então, não é a mesma empresa que fabrica todos esses materiais. Entendo. Então, ao você comprar um material desse, ele vem com catálogo. Ele vem com catálogo e vem com os ensaios, assim, os resultados de ensaio para cada um tipo desse material. Então, vem a resistência mecânica, a resistência química, vem tudo lá descrito. Então, é normal e é natural que cada empresa tenha um seu próprio laboratório interno para, ao fabricar, ele tenha como fazer um catálogo para quando vender o produto para alguma empresa que vai fazer um aterro sanitário, uma pavimentação, ela tenha o produto com o catálogo, para que quando o engenheiro que vai projetar esse material, ele tem que falar lá quais são as características mínimas adequadas para que eu aplique esse material. Então, ao comprar um geossintético, eu tenho que saber qual tipo de geossintético eu vou comprar. E a empresa tem que fornecer aquele material. Então, o que faltou, e eu acho que foi, o Cleber pode falar se eu estiver enganado, mas eu acredito que o objetivo principal do laboratório, quando ele foi criado, justamente foi isso, foi fornecer prestação de serviços, olhando desse aspecto, né? Para essas empresas, para as obras. Por quê? Esses materiais, ao serem utilizados nessas obras, eles precisam ser novamente testados. Porque você não pode levar em consideração... Cegamente, né? Porque assim, existem empresas e empresas, em pessoas e pessoas. Então, ao comprar, a gente precisava de um laboratório que fizesse esses ensaios para essas empresas. Isso há 20 anos atrás, né? 24. E uma parte do financiamento da criação do laboratório foi justamente das empresas, porque eles não possuíam laboratório na época, né? Isso. Então, eles usaram o laboratório. Seria interessante laboratório... para eles o financiamento, para que eles próprios, né, tivessem o benefício depois. E você vê como é que é interessante, porque eles ajudaram a criar o laboratório, e o laboratório depois ajudou eles a criar o laboratório deles. Isso. Então, hoje, a gente deve ter no Brasil, acho que uns 10 laboratórios de empresas. E eu acho que 95% deles nasceram através desse contato com a gente. Sim. Parabéns. Porque, por exemplo, alguns desses equipamentos que a gente confeccionou junto com os parceiros aqui de São Carlos, para o laboratório de geossintético, eles existem em várias empresas. O mesmo equipamento, claro, o mesmo digo, a ideia do equipamento foi, a reprodução deles foi aqui em São Carlos. Olha só. Então a gente também tem essa parceria, né? Então eu acho assim que foi uma ideia muito interessante que o departamento na época ele fez acontecer, porque sem esse... Teve uma visão, né? Sim, esse prédio, a gente fala do laboratório, mas a gente pensa no laboratório uma sala. Não, são 3 andares, o laboratório de geossintéticos, tem 700 metros quadrados, tem uma área externa, tem outras salas ali, né? Tem devia ter falado para vocês filmarem, para a gente apresentar aqui, puxar a gente tem um filmezinho, se eu soubesse, eu tinha. Mas é muito, tá vendo? A comunicação é péssima, né? Vai ter de novo, vai ter que vir de novo, professor, e agora? Então, aí, como o Cleber falou, a gente tem essa questão da pós-graduação, dos alunos de graduação, mas também tem essa questão de prestação de serviço do laboratório, né, que a gente tentou fazer esse tempo todo. O professor Benedito foi o pioneiro nisso, nessa ideia de trazer as empresas. Ali, então, a nossa pesquisa... ligado, né? Nessa parte ele teve uma visão assim, interessantíssima. Ele, o Orenzo, o departamento 10, 20 na anos época, na frente da gente ali. Sim. Realmente. Porque assim, tinha porque antes desse laboratório, as pesquisas de geossintéticos, ela era realizada, né, dentro dos... laboratórios de mecânica do solo, os laboratórios que já existia de solo mesmo para geotecnia. Então, em várias universidades existem alguns tipos de equipamentos de geossintéticos, mas não sei lá, tem 2 ou 3 fora o nosso, né, assim, meio que completinho para dizer que é um laboratório mesmo sobre geossintéticos, porque o nosso laboratório ele foca nesses materiais. É só sobre isso mesmo dele. Então, é difícil você ter um laboratório sobre isso. E aqui na USP, né, em São Carlos, eu acho que foi uma ideia excelente, né? Porque você conseguiu pegar uma área que está despontando, né? Para que sirva a geotecnia. Então, foi bem... Inclusive, o laboratório tem o nome do professor Benedito. Sim. Bueno hoje. É justo. Sim, né? sim. Tem o nome dele. Ela tem
um totem lá, né? totem Um totem no começo do laboratório. Você está convidado a ir lá depois. Nossa, agora fiquei super curiosa. Aí já vou jogar a pergunta para aqui, ó, pro aluno. Porque, e aí? Você ficou super surpreso, assim, quando você chegou aqui e falou assim, nossa, não era o que você imaginava? Era muito mais do que você imaginava? Você vai falar, né? Não se sinta intimidado, por favor. Fale. Eu sei que você vai falar a verdade. Sim, não, com certeza, né? O laboratório em si, né? A infraestrutura do laboratório, como ele falou, assim, surpreende a gente, né? Porque é um laboratório de 3 pavimentos, a gente tem tudo divididinho, suas salas para cada tipo de ensaio. Você não tinha visto isso antes? Não. Não. Então, assim, a gente tem infraestrutura, por isso que ele falou que ele tem condições de cobrar, né? Porque a gente tem uma infraestrutura mesmo, assim, completa, né, Cléber? Assim, o que a gente não tem, a gente consegue buscar. Que legal. Então, quer dizer que a pós-graduação aqui da USP tem ajudado a impulsionar o seu projeto. Muito. Então, isso é importante, né? Porque, lógico, você vem para cá com objetivo, né? Com aquela vontade de dar andamento num projeto seu. E aí encontra que todo o respaldo necessário. E o legal é que, assim, quando a gente entra, né? Ou o professor Jefferson ou o Cleve, eles apresentam um laboratório para a gente, eles falam de cada máquina. E aí, na ausência deles, né, de fazer algum ensaio, alguma coisa, aí quando chega alguém, a gente se vê fazendo a mesma coisa. Então, a gente vai passando nas salas e vai falando dos equipamentos. Que legal. E a gente, ali dentro, aquela rotina, o colega está fazendo um ensaio em um gel sintético, eu estou fazendo em outro. A gente tem essa troca, né? A gente tem a troca de conhecimento, a gente sabe como é que funciona um gel sintético, como é que faz um ensaio do outro. A gente tem muita troca ali dentro do laboratório. E aí veio uma outra pergunta, assim, para fechar. Como que você vê a interação entre a teoria acadêmica e a prática no seu campo de estudo? Olha, aplicação total, né? Ainda mais quando a gente fala de rodovias, era uma coisa que eu também estava para falar. Hoje você não consegue ver obra de infraestrutura sem o geossintético. Aí que tá. Exatamente. E aí, hoje a gente também recebe muita gente do mercado de trabalho que não necessariamente saiu da graduação já pensando em fazer a pós-graduação. É que viu a aplicabilidade. E que viu a aplicabilidade, gostou e se interessou em fazer uma pós-graduação. Né? A gente tem muita procura de alunos assim. Eu vi a aplicabilidade, mas eu já estava desde a graduação inteirado do que seria um gel sintético. Né? Então, assim, esse interesse só foi crescendo. E tem gente que vê na obra, não sabia que existia, vê a obra acontecendo, né? Às vezes ali um estagiário, ou até mesmo um engenheiro ali, né? De obra, de execução, não foi o projetista. E fala, nossa, que material interessante, o que é isso? Aí começa a se interessar, e aí, no final, acaba aqui, né? O professor deve estar super feliz, né? Com esse retorno, não é? Sim. Porque eu acredito que, pela nossa conversa até o momento, é um pouco de pioneirismo.